Então, agradeço o convite por estar convosco mais uma vez esta manhã. Bom ver a Miriam aqui connosco. Realmente está quase a chegar o fim de mais um capítulo do meu ministério, sempre em Portugal. Eu ia dizer aqui em Portugal, mas sempre foi em Portugal. Dentro de aproximadamente, fez ontem um mês que estarei então a viajar para o Canadá. O meu desafio é que realmente a igreja possa permanecer aqui firme e fiel no Senhor, apesar realmente das dificuldades que possam ter. O meu novo desafio é um desafio difícil na história do Canadá. Pela primeira vez realmente na história desta nação, que é uma nação considerada cristã, o país vai ser incluído na lista de países em que há perseguição religiosa. Realmente o ambiente e as coisas lá não estão realmente fáceis. Tenho colegas do meu doutoramento que são naturais de lá, são pastores lá no Canadá. Dois deles já estiveram presos durante esta fase da pandemia, portanto não é realmente um desafio muito fácil. Há pastores e igrejas a serem multados em 9 milhões de dólares e já houve até realmente ameaças de pastores serem presos com a pena máxima de prisão. Então o desafio realmente é difícil. Eu estive lá agora em maio a pregar no aniversário da igreja onde vou realmente pastorear. Estive a almoçar com um casal da igreja. Eles diziam que o pastor veio fazer ministério em Sodoma e Gomorra. Eu depois percebi porquê. Quando fui passear no centro da cidade de Toronto, em algumas partes do centro via-se mais bandeiras do LGBT do que da própria nação do Canadá. No dia 8 de janeiro deste ano entrou realmente a lei chamada a Lei da Terapia da Conversão naquela nação, e mesmo que alguém homossexual venha ter comigo e peça-me ajuda, com consentimento dessa pessoa, se eu falar, eu posso ser preso por causa disso. Então os irmãos sabem que eu não vou deixar de falar. Portanto, há riscos, espero não ser preso, mas há riscos. Esta semana estava a comunicar aos meus colegas de doutoramento a minha ida para o Canadá, e um desses colegas, que foi preso 31 dias lá no Canadá, estava a dizer que estavam a precisar de mais soldados fiéis naquela nação. É realmente interessante a passagem que o Mário leu há pouco. Foi realmente a passagem que foi pregada há 25 anos atrás, no meu culto de consagração. Foi a passagem que a Igreja no Canadá escolheu sem eu dizer nada para o meu culto de tomada de posse. É a passagem que é lida hoje aqui também no plano vosso de leitura, e os versículos que vão ser lá pregados, os versículos 22 a 24, que diz: E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então peço as orações dos irmãos por este novo desafio que tenho à minha frente. Confiamos realmente neste Deus que é todo-poderoso e que guarda os seus filhos. E é esse o tema que vamos falar esta manhã. Pediram-me que falasse acerca da providência de Deus. Sei que os irmãos, como já foi dito, têm falado sobre a teologia do trabalho, mas hoje vamos falar acerca deste assunto da providência de Deus. As páginas das Escrituras estão cheias de nomes de homens e de mulheres que confiavam realmente em Deus, independentemente das circunstâncias. Homens e mulheres de fé. Se olharmos para a história da Igreja, nós vemos exatamente a mesma realidade. Ao longo da história da Igreja, vemos realmente homens e mulheres surgindo como homens que eram conhecidos pela dependência que eles tinham em Deus. E talvez um dos maiores exemplos de fé na provisão de Deus realmente era um homem chamado George Muller, que viveu e desenvolveu o seu ministério na cidade de Londres. Na verdade, este homem, chamado George Muller, era natural da Alemanha,
converteu-se com 20 anos de idade numa missão Morávia e foi para a Inglaterra em 1829, onde desenvolveu o seu ministério até ao final da sua vida. George Muller adquiriu o título de gigante na fé, pelo mesmo facto de tantos outros que estão mencionados em Hebreus 11, com homens como Abel, Enoque, Noé, Abraão e tantos que estão ali mencionados naquele capítulo, que eram exemplos de fé. Pela fé, George Muller preparou-se para ser missionário. Pela fé, ele assumiu a liderança de uma igreja local em Londres, sem garantia nenhuma de sustento. Pela fé, ele obteve realmente provisão para si e para a sua família, cada dia do seu ministério. Pela fé, ele resolveu abrir dezenas de orfanatos na cidade de Londres e sustentar a cada um daqueles milhares de órfãos. Pela fé, ele sustentou mais de 100 missionários à volta do mundo. Pela fé, ele distribuiu milhares de Bíblias e Novos Testamentos em várias cidades também do planeta. Pela fé, ele pregou para milhares de pessoas em 42 nações diferentes do mundo. Pela fé, ele ganhou multidões de almas com o Evangelho de Cristo. Em 1830, 3 semanas depois do seu casamento, ele decidiu com a sua esposa que iam exclusivamente depender de Deus para as suas necessidades. Eles iriam viver um dia de cada vez e todo o dinheiro que ajuntassem seria realmente investido na obra de Deus. Além realmente de eu ser pastor, como já afirmei, eu abriu muitos orfanatos na cidade de Londres. Eu alimentava realmente estes milhares de órfãos, confiando exclusivamente na provisão de Deus. Eu tirava literalmente as crianças das ruas da cidade de Londres, levava para os seus orfanatos para que elas pudessem ser acompanhadas espiritualmente. E poderia passar esta manhã a contar realmente centenas e centenas de histórias, como Deus realmente foi fiel no ministério de George Muller. Dizem realmente que os jornais escolares na Inglaterra fizeram isto 50 anos até depois da sua morte. Ele deixou um diário em que estão registados mais de 5.000 pedidos de oração e a resposta de Deus a cada um daqueles pedidos. Nunca passava um dia sem que Deus respondesse a cada um deles. Mas quero contar uma história esta manhã que fala acerca da provisão de Deus no ministério de George Muller. Uma noite no seu orfanato, a despensa estava completamente vazia. Eu tinha que dar o pequeno almoço no dia seguinte àquelas centenas de crianças e nada tinha. Então ele deitou-se, orou pela última vez, pedindo realmente a provisão de Deus e descansou que Deus ia prover mais esta necessidade. No dia seguinte, sem ter absolutamente nada na despensa, ele pediu realmente às crianças que se sentassem nas mesas e, tal como qualquer outro dia, eles iriam agradecer os alimentos que iriam receber da parte de Deus. Ainda estavam a terminar a oração, toca a campainha e era o padeiro que realmente toda a noite tinha sido incomodado por Deus e sentia que devia realmente cozer mais pão e doar àquele orfanato. Ainda George Muller não tinha fechado a porta e alguém do outro lado da rua chamava o seu nome. Era o leiteiro que não tinha conseguido distribuir todo o leite e queria doar para aquele orfanato. Mais um dia Deus tinha demonstrado a sua fidelidade. Não há provavelmente outra doutrina que a providência de Deus que entre mais em conflito com o pensamento contemporâneo da nossa sociedade. Providência significa que Deus não abandonou o mundo a que criou. Ele continua a sustentar
todas as coisas pelo seu poder. Eu dirijo todas as coisas segundo a sua vontade. E especialmente, eu tenho cuidado de cada um dos seus filhos. Vamos abrir em Mateus capítulo 6. Vamos fazer a leitura do versículo 19 até ao versículo 34. Depois vamos concentrar mais a nossa atenção nos versículos 25 a 34, mas vamos fazer a leitura destes versículos. Mateus 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ao lado de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem as juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esta passagem está inserida no Sermão do Monte de Jesus. E aqui, realmente neste texto, Cristo coloca diversas alternativas diante de nós. Nos versículos 19 até ao versículo 21, ele fala acerca de dois tesouros. Versículos 22 e 23, ele fala de duas condições, trevas e luz. No versículo 24, ele fala acerca de dois senhores, Deus e as riquezas. E nos versículos 25 até o versículo 34, eu falo de duas preocupações: o nosso corpo e o reino de Deus. E não podemos pôr os pés em dois barcos ao mesmo tempo. É uma escolha que cada um de nós tem de fazer. Jesus mostra-nos que a ganância, que a acumulação egoísta é uma atitude pecaminosa, que não podemos fazer do dinheiro, da riqueza, a razão e propósito do nosso viver. Devemos investir a nossa vida naquilo que não acaba,
A riqueza é temporal, a riqueza é algo passageiro. Nós não poderemos levá-la para a eternidade. É preciso ter tesouros no céu. É preciso buscar aquilo que é eterno. É preciso buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Jesus mostra aos seus discípulos que eles devem buscar realmente em primeiro lugar o reino de Deus e não as coisas materiais como objetivo de vida. Ele conhece as nossas necessidades e cuida de nós. E por isso, por 3 vezes nestes versículos, ele diz: não vos inquieteis. No versículo 25, versículo 31 e versículo 34. Não fiqueis ansiosos. A preocupação básica do homem é aquilo que está mencionado no versículo 31. Que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Mas Jesus realmente acrescenta no versículo 32 que os gentios, os pagãos, é que se preocupam com estas coisas. E basta realmente abrirmos a televisão, ver os anúncios que realmente são lá noticiados, abrir os jornais, ouvir a rádio e vemos uma ilustração moderna daquilo que Jesus ensinou aqui no Sermão do Monte há mais de 2000 anos atrás. Os anúncios do começo ao fim, os apelos são preocupar-se com o bem-estar do corpo, alimentar o corpo, vestir o corpo, aquecer o corpo, tudo com o objetivo de consumismo e materialismo. Jesus de forma alguma nega ou despreza aqui as necessidades do corpo, mas ele, pelo contrário, logo no início do capítulo, na oração do Pai Nosso, ele ensina-nos a orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas o mundo de hoje apresenta o bem-estar físico como o único e último objetivo de vida. Também Jesus aqui no texto não está de forma alguma proibindo a previdência de Deus. A previdência de Deus. A Bíblia aprova o trabalho diligente da formiga. Também os passarinhos fazem provisão para o futuro, construindo ninhos, alimentando os seus filhotes. Muitos até migram para climas mais quentes antes do inverno. O que Jesus proíbe não é a previdência, mas uma preocupação ansiosa em relação ao futuro. A ansiedade é o mal do nosso século. Ela atinge homens e mulheres, jovens e velhos, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. Segundo a OMS, cerca de 50% das pessoas que passam pelos hospitais têm problemas de saúde originados na ansiedade. Há várias causas para a ansiedade. Muitos sofrem de ansiedade por diversos tipos de ameaça. Há pessoas ansiosas por causa de uma ameaça, de uma doença que se calhar nem têm, mas apenas uma ameaça, ficam realmente ansiosas só de pensar no dia em que podem contrair aquela doença. Outras têm medo de morrer, ficam perturbadas só de pensar no dia da sua morte. Outros sentem-se inseguros de perder o emprego e sofrem de uma forma antecipada problemas que provavelmente nunca chegarão às suas vidas. Outra forma de ansiedade tem a ver com o medo. O medo é mais que um sentimento, é um estado de espírito. O medo de não casar, ou o medo de casar e vier a divorciar-se. O medo da vida, o medo da morte, o medo da solidão, o medo da multidão, o medo do hoje, o medo do amanhã, o medo do conhecido, o medo do desconhecido. E há vários efeitos da ansiedade. Há reações físicas e mais de 50% das doenças são psicossomáticas. As pessoas realmente estão a buscar uma paz química. Vivemos nos dias de hoje
o império dos calmantes, muitos têm apenas um sono artificial. Mas há também reações espirituais. A ansiedade afasta-nos de Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade acaba com a nossa confiança em Deus. Acaba realmente com a confiança que Deus vai cumprir cada uma das suas promessas nas nossas vidas. A palavra ansiedade, não andeis ansiosos, versículo 25, significa literalmente rasgar. No versículo 34 há uma palavra diferente, quando diz não vos inquieteis. Aqui a palavra no grego é uma palavra diferente que significa literalmente um constante suspense. Um constante suspense. Estas duas palavras eram usadas para descrever um navio levado pelos ventos fortes e arrastado pelas ondas do mar. A palavra ansiedade vem de uma velha palavra anglo-saxónica, que significa literalmente estrangular. Estrangular. Quando nós deixamos que a ansiedade se apodere das nossas vidas, nós somos estrangulados pelos problemas. Corrie ten Boom disse que a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, mas esvazia o hoje do seu poder. A ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, mas esvazia o hoje do seu poder. A ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. A ansiedade tem realmente o poder de aumentar ainda mais os nossos problemas, em vez de resolver esses problemas. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocar os nossos olhos nas circunstâncias que estão à nossa volta. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos das coisas eternas e colocar os nossos olhos naquilo que é temporal. Uma pessoa ansiosa restringe a vida apenas ao corpo, às necessidades físicas, e Jesus dizia que loucos são aqueles realmente que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma e para as coisas eternas. John Rockefeller, o multimilionário, dizia que o homem mais pobre que existe é o homem que só tem dinheiro. O homem mais pobre que existe é o homem que só tem dinheiro. Em primeiro lugar, aqui no texto, o primeiro ponto que eu queria destacar, a ansiedade é incompatível com a fé. A ansiedade é incompatível com a fé. Vemos isto nos versículos 25 até ao versículo 30. E o versículo 30 termina dizendo: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. O Senhor chama os ansiosos de homens de pequena fé. E desde o versículo 25, eu está a apresentar vários argumentos contra a ansiedade. No versículo 25 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Se Deus realmente nos deu um corpo, se Deus nos deu vida, Ele também nos dará muito mais o alimento e as vestes que nós precisamos. Deus é o responsável pelo nosso corpo e pela nossa vida. E se estes são mais, realmente, se estes foram tão importantes para o nosso Senhor, muito mais é o alimento e as vestes que nós precisamos. Se Deus realmente já cuida daquilo que é maior, o nosso corpo e a nossa vida, como não cuidará daquilo que é menor? Realmente o nosso alimento e as nossas vestes. E Jesus prossegue dando o exemplo das aves. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aqui Jesus mostra
o cuidado divino em alimentar os seus discípulos. Os pássaros não semeiam, não colhem, não armazenam, mas Deus em cada dia cuida das aves. Deus os alimenta em cada dia. Eles não ficam desesperados, ansiosos, inquietos em relação ao dia da amanhã. E Martinho Lutero, comentando este versículo, a 26, ele escreve o seguinte: Jesus está a fazer das aves os nossos professores e mestres. O mais frágil pardal transforma-se em teólogo e pregador para o mais sábio dos homens, afirmando: Deus fez todas as coisas, Ele sabe das minhas necessidades e Ele me sustenta. Se Deus cuida das suas pequenas criaturas, Ele também realmente vai cuidar de cada um de nós, que somos seus filhos. O versículo 27 diz: E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? O côvado aqui não se refere realmente à estatura física, que era um côvado, era mais ou menos 45 centímetros, mas aqui Jesus está a falar acerca de prolongar a vida, dilatar a vida. Quem, com todos os seus cuidados, consegue prolongar a sua vida? A preocupação, a ansiedade, ao invés de alongar a vida, ela pode muito bem encurtar. A ansiedade mata-nos pouco a pouco. Ela rouba as nossas forças, ela mata os nossos sonhos. A ansiedade mina a nossa saúde, enfraquece a nossa fé, ela tira a nossa confiança em Deus e empurra-nos para uma vida que tem de tudo, menos uma vida cristã. Os hospitais e as sepulturas estão cheias de pessoas ansiosas. A ansiedade mata. Como já disse, o sentido da palavra ansiedade é estrangular, é puxar na direção oposta. Quando estamos ansiosos, nós teimamos em tomar as rédeas da nossa vida, em tentar controlar as circunstâncias que estão à nossa volta. E tiramos, ou tentamos tirar, as nossas vidas das mãos de Deus. A ansiedade leva-nos a perder a alegria do dia de hoje, por causa do medo que está à nossa frente. O medo do amanhã. As pessoas preocupam-se com exames que irão fazer, com emprego, com casas, com saúde, com casamento, com empreendimentos, investimentos, mas muitas vezes esses temores jamais acontecerão. É uma perda de tempo andarmos ansiosos. Precisamos viver um dia de cada vez. Devemos planear o futuro, mas não devemos viver ansiosos por causa do futuro. No versículo 28 a 30, Jesus dá também um exemplo das flores do campo. E quanto ao vestuário, porque andeis ansiosos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer Deus. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? As flores, os lírios, as papoulas silvestres, que não trabalham, não fiam, que têm uma vida curta, secam-se, são lançadas no fogo, elas são vestidas de glória e de realeza. Nem mesmo Salomão se vestiu como cada uma delas. Assim Jesus diz para os seus discípulos que o nosso Pai vai providenciar também as nossas vestes. Em primeiro lugar, a ansiedade é incompatível com a fé. Em segundo lugar, a ansiedade é incompatível com a vida de discípulo. A ansiedade é incompatível
com a vida de discípulo. O versículo 31 e 32 diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Jesus está aqui a afirmar que a ansiedade é uma característica dos gentios, dos pagãos, daqueles que não conhecem a providência amorosa de Deus. A ansiedade é uma desconfiança do poder de Deus. É desconfiar que Deus não pode agir no problema, na necessidade que eu estou a passar. A ambição daquele que não conhece pessoalmente a Deus é fazer a procura pelas coisas materiais como o fim último da sua vida. Mas isto não é compatível com a vida de um discípulo de Cristo. Não é errado possuirmos coisas, mas é errado deixar que essas coisas controlem a nossa vida. Comecem realmente a controlar as nossas energias e a serem o nosso propósito de vida. O materialismo escraviza o coração, como está nos versículos 19 a 21 deste capítulo, escraviza a nossa mente, como está nos versículos 22 e 23, e escraviza a nossa vontade, como está no versículo 24. A cobiça no coração humano é uma fonte de pecado. A cobiça levou Adão e Eva a pecar no jardim. A cobiça levou Judas a trair o Senhor Jesus. A cobiça levou o rei Davi a cair no pecado de adultério e pecado de assassinato. O 10º mandamento diz: não cobices a casa do teu semelhante. Não cobices a sua mulher, nem os seus servos e servas, nem o seu gado, nem os seus jumentos, nem coisa nenhuma de que lhe pertence. O 10º mandamento é um escudo para todos os outros mandamentos que foram mencionados antes. Porquê? Porque a cobiça pode levar o homem a quebrar todos os outros mandamentos anteriores. E porquê é que eu estou a dizer isto? Em primeiro lugar, a cobiça leva-nos a colocar as coisas no lugar de Deus, quebrando o primeiro mandamento. A cobiça faz da riqueza o nosso ídolo, quebrando assim o segundo mandamento. A cobiça faz o homem jurar falsamente e usar o nome de Deus em vão. A cobiça leva o homem a quebrar o sábado e hoje o homem trabalha no dia do Senhor, buscando lucro financeiro. A cobiça causa a negligência aos pais. A cobiça é responsável pelas guerras que vivemos no nosso mundo e pelos assassinatos que ouvimos a falar. O adultério começa quando o homem cobiça a mulher que não lhe pertence. A cobiça é a mãe do roubo. A cobiça leva o homem a prejudicar o seu próximo. A ânsia de ter produziu uma sociedade insaciável e insatisfeita. As publicidades que nós vemos na televisão prometem realmente felicidade num novo patamar quando obtemos determinado bem material. Mas quando compramos essa coisa, há um novo patamar que precisamos atingir para que realmente, se queremos ser realmente felizes. O multimilionário, mais uma vez, John Rockefeller, expressou esta insatisfação que nunca alcança um objetivo final, quando um jornalista lhe perguntou quanto dinheiro é necessário para uma pessoa a ser feliz. John Rockefeller olhou para aquele jornalista e disse apenas um pouco mais, apenas um pouco mais. Se o coração ama as coisas materiais e coloca o lucro desta terra acima dos investimentos do céu, então o prejuízo será um prejuízo trágico. A ansiedade não é cristã. Ela é gerada no ventre da incredulidade. A ansiedade é pecado.
Como é que nós podemos encorajar pessoas lá fora a confiarem em Deus, em olharem para Deus, em confiarem realmente nas coisas do céu, se nós próprios, crentes, não confiamos em Deus em relação às coisas daqui da terra? Um crente que vive uma vida de ansiedade é uma autêntica contradição. A ansiedade é o oposto da fé. É uma incoerência nós pregarmos a fé em Deus e vivermos uma vida de ansiedade. Em primeiro lugar, a ansiedade é incompatível com a fé. Em segundo lugar, a ansiedade é incompatível com a vida de discípulo. E em terceiro lugar, a ansiedade é incompatível com o bom senso. A ansiedade é incompatível com o bom senso. O versículo 34 diz: não vos inquieteis, pois pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Toda a preocupação que enfrentamos, toda a ansiedade que experimentamos, tem realmente a ver com o dia da manhã. Mas nós estamos a sofrê-la no dia de hoje. Sempre que ficamos ansiosos, ficamos preocupados no momento presente sobre alguma coisa que está lá para o futuro, que poderá, como eu já disse, nunca acontecer. As pessoas preocupam-se com emprego, com casas, saúde, casamento, empreendimento, dinheiro, investimento, mas muitas vezes esses temores jamais irão acontecer. A ansiedade, a preocupação é uma perda de tempo, de pensamentos e de energia. Precisamos realmente viver um dia de cada vez. Devemos naturalmente planear realmente o nosso futuro, mas não devemos viver ansiosos por causa dos dias que estão à nossa frente. Basta a cada dia o seu próprio mal. Porquê é que estaremos a antecipar problemas? Se fizermos isto, estamos somente a multiplicar os problemas que nós temos no presente, com problemas fictícios que nunca se realizarão. Teremos-nos preocupado em vão. E caso mesmo que os venham a acontecer, nós nos estaremos a preocupar duas vezes com esses problemas. Como vencer a ansiedade? Reconhecer, em primeiro lugar, que Deus é o nosso Pai e conhece cada uma das nossas necessidades. O versículo 32 diz: porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Nós vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. A fé é o antídoto para a ansiedade. Deus conhece cada um dos seus filhos. Deus ama-nos. Ele é o nosso Pai. Ele conhece especificamente cada uma das nossas necessidades. Se pedirmos um pão, Ele não nos dará uma pedra. Se pedirmos um peixe, Ele não nos dará uma serpente. Paulo dizia: nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele é o Deus que nos criou. Ele é o Deus que mantém a nossa vida. Ele nos protege, nos livra, nos guarda, nos sustenta. Em segundo lugar, podemos vencer a ansiedade, sabendo que quando cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas necessidades. Quando cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas necessidades. Devemos reconhecer que Deus já nos deu todas as coisas, coisas bem mais importantes do que bens materiais. Deus deu-nos tudo. Ele deu-nos o seu Filho. Ele deu-nos a salvação. Ele deu-nos o seu reino. Nós somos ovelhas do seu pasto, filhos da sua família, servos do seu futuro reino. E se Ele já nos deu aquilo que é maior, como não nos dará aquilo que é menor? O apóstolo Paulo, escrevendo aquele hino de vitória, em Romanos capítulo 8, o versículo 32, diz o seguinte: aquele que não poupou ao seu próprio Filho,
porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Versículo 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui temos uma ordem e uma promessa. A ordem é buscarmos o governo de Deus, a vontade de Deus. Deus e não nós deve ocupar o topo da nossa agenda. Os interesses de Deus e não os nossos devem ocupar a nossa mente e o nosso coração. Somos desafiados a buscar o governo, o domínio de Cristo em todas as áreas da nossa vida, no casamento, no lar, na família, na vida profissional, no lazer. E Deus promete suprir cada uma das nossas necessidades. Eu sempre digo que o melhor seminário que eu tive não foi o Master Seminário onde estou agora, mas o melhor seminário que eu tive chama-se Tondela, a cidade onde vivi, no meu primeiro ano de ministério. Ali realmente eu aprendi a confiar em Deus. Eu aprendi a depender de Deus em cada momento da minha vida. Vivia num quarto, lá numa casa. Quando pagava o quarto, sobrava-me em euros, na altura era escudos, mas sobrava-me em euros, mais ou menos 45 euros para o mês inteiro. Era o que eu tinha para viver. Mas Deus, de alguma forma, sempre supria as minhas necessidades. Às vezes ia pregar a uma igreja, dava-me uma oferta, às vezes um irmão realmente dava-me uma oferta, mas chegou um dia em que realmente eu aprendi o que era confiar mesmo em Deus. Houve um dia que não tinha nada, mas mesmo nada para comer. E eu pensei, bem, olha, vou sair do quarto, em vez de estar aqui a pensar na vida, e vou fazer algumas visitas, ao menos faço alguma coisa para o Senhor. Realmente eu fiz aquilo sem pensar. Mas as pessoas, quando nós vamos visitar, dão sempre comida, né? Então vamos fazer uma visita, oferecem-nos um lanche, oferecem-nos alguma coisa, e realmente até comi bem durante aquele dia. E quando cheguei realmente ao meu quarto, a pessoa responsável pela casa disse que eu tinha uma carta, que o carteiro tinha entregue, que era para mim. Era uma carta que vinha da Inglaterra, mas pensava eu que não conhecia ninguém naquele país. Aquela carta era escrita por um missionário que tinha-me conhecido quando eu tinha 5 anos de idade e nunca mais me tinha visto, mas tinha recebido um cartão do meu ministério. E estava-me a escrever que tinha sido uma surpresa ver-me no ministério e queria fazer uma oferta para mim. E aquela oferta cobria vários meses, realmente, da minha vida e ministério, ali na cidade de Tondela. A promessa é que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus faz horas extras em favor dos seus filhos. Ele trabalha em favor daqueles que confiam nele. Precisamos mudar o rumo dos nossos investimentos, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. John Piper, ele diz que o nosso problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com um prazer muito pequeno. Deus deve ser o nosso maior prazer. Nada menos do que Deus e o seu reino devem ocupar a nossa mente e o nosso coração. O nosso problema não é fazer investimentos, mas fazemos investimentos errados. Somos hoje desafiados a investir, a buscar uma riqueza que não parece, a juntar tesouros não na terra, mas no céu, a colocarmos o nosso dinheiro, os nossos bens, a nossa vida ao serviço de Deus. Em vez de vivermos ansiosos, ajuntando tesouros para nós mesmos, devemos usar tudo para a glória de Deus. Precisamos medir a vida pelas riquezas do céu e não pelas riquezas que este mundo apresenta. No reino de Deus, tens o que dás e perdes o que retens. No reino de Deus, há ricos pobres e pobres ricos. A grande questão
é onde está o nosso tesouro. Se eu estiver nas coisas, iremos fazer um investimento errado e andaremos ansiosos enquanto aqui vivermos. Mas se o nosso tesouro estiver no céu, no reino de Deus, então buscaremos esse reino em primeiro lugar e viveremos livres de toda e qualquer ansiedade e podemos nos alegrar e deleitar em Deus para sempre. O apóstolo Paulo, escrevendo Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, eu dizia: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. A paz de Deus não é ausência de problemas. Esta paz não é encontrada no mundo. É uma paz que somente Deus a pode dar. A paz de Deus protege-nos contra os temores desta vida. Ela guarda os nossos corações, a nossa mente e a nossa vontade. E quero terminar a mensagem desta manhã, tal como comecei, com aquele homem chamado George Muller. Mais de 10.000 crianças viveram nos seus orfanatos ao longo dos anos que ele desenvolveu um ministério em Londres. E quando estas crianças atingiam os 18 anos de idade, George Muller sempre fazia algo quando elas saíam dos orfanatos. Eu orava individualmente com cada uma daquelas crianças e fazia mais uma coisa. Eu dava e colocava na mão direita dessas crianças uma Bíblia e na mão esquerda eu colocava uma moeda. E eu dizia e explicava o porquê daquilo. Eu dizia que cada vez que ela se agarrasse ao que tinha na mão direita, à Bíblia, nunca iria faltar o que estava na mão à esquerda. Ele morreu e foram encontradas apenas algumas moedas no seu bolso e na sua casa. E mesmo as poucas moedas que foram encontradas, elas foram doadas para um dos seus orfanatos. Eu tinha entendido o ensinamento das Escrituras. 1 Timóteo 6, versículo 7 e 8 diz: porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada poderemos levar. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Prezados irmãos, não há qualquer receio ao olharmos para o futuro. O Deus que sustenta todo o universo, Ele continua a cuidar dos seus filhos que lhe forem fiéis. Querido irmão, querida irmã, Deus conhece os problemas que estás a passar esta manhã. Deus conhece as necessidades que estás a enfrentar. Deus conhece as lágrimas que tens derramado na tua cama. E Ele tem uma solução para cada uma das tuas necessidades. Ele faz um convite esta manhã, que está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Somos encorajados esta manhã a lançar os nossos problemas, os nossos medos, as nossas ansiedades aos pés de Jesus. Podem vir as tempestades, podem chegar os problemas, as provas, realmente podem chegar. Mas o nosso Deus continua no controle de todas as coisas. Ele transforma cada situação difícil que nós enfrentamos para o nosso bem. O Salmo 37, 25 diz: fui moço e agora sou velho, mas jamais vi o justo desamparado, nem sua descendência em mendigar ao pão. A doutrina da providência de Deus vai acompanhar a tua vida todos os dias aqui na terra, até o dia que chegares à tua verdadeira casa, que é a casa do Pai. Vamos curvar as nossas cabeças
e vamos orar. Pai, te agradecemos porque tu és um Deus que cuida dos seus filhos. Obrigado pelas tuas promessas. E sabemos que cada uma delas será cumprida nas nossas vidas. Por isso não temos que temer o futuro, mas apenas confiar em ti. Porque sabemos que tu controlas o futuro e cuidas de cada uma das necessidades que nós temos aqui na terra. Ajuda-nos a descansar em ti. Liberta-nos das nossas ansiedades, dos nossos temores, dos nossos medos. Ajuda-nos realmente a confiar nas tuas promessas, ó Pai. E tu conheces cada problema que cada irmão está aqui a enfrentar esta manhã. E pedimos que tu possas cuidar de cada um deles. Que eles possam descansar em ti, sabendo que tu tens a solução para esse problema, ó Pai. Te agradecemos por isto em nome de Jesus. Amém.